Olá, eu sou a Deb, criadora do Jornada Vegana. Tô aqui em mais um vídeo da nossa série de aromaterapia. Hoje para falar sobre um óleo muito especial, que é o óleo de melaleuca, o Tea Tree. Bom, se você tá chegando agora e esse é o primeiro vídeo dessa série que você tá vendo, já se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve também. E depois confira os outros vídeos, onde eu falo sobre outros óleos essenciais e dou algumas dicas bastante interessantes. Já deixa o seu like e agora vamos ao que interessa. Gente, o óleo essencial de melaleuca, ele é uma verdadeira farmácia em um único vidrinho. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre os princípios ativos, sobre como ele age no nosso organismo e vou deixar também algumas referências de artigos científicos, de ensaios clínicos, revisões bibliográficas, tudo listadinho aqui embaixo, assim também como o site da Kinari, que é a nossa parceira e que está trazendo esses óleos essenciais aqui para eu apresentar para vocês, tá bom? Então não deixa de acessar aqui o box de descrição do vídeo. Vou colocar na tela a foto desse óleo essencial para você dar uma olhadinha aí mais de perto. Você está vendo aí na tela o óleo essencial da Kinari de melaleuca ou Tea Tree. O nome científico, como vocês podem ver aí, é Melaleuca alternifolia. Por que é importante falar do nome científico? Porque existem muitos tipos dessa mesma planta, então muitas árvores podem se chamar melaleuca, e aí quando a gente dá esse nome científico a gente deixa claro de qual espécie a gente está se referindo. Bom, a melaleuca já é uma planta muito conhecida, principalmente pelos aborígenes australianos que já utilizam há muito tempo para tratar diversas disfunções, diversas doenças, problemas de saúde. Então, na Austrália, a melaleuca é bastante conhecida. A Austrália é um dos países que mais produz melaleuca, mas a melaleuca também pode ser encontrada em outros países, como o Brasil, a China. Então, por isso é importante também destacar o tipo, né? O nome científico da planta, para a gente saber um pouquinho mais sobre as propriedades desse óleo essencial. Vamos lá, vou começar falando com vocês aqui sobre os princípios ativos. Em outros vídeos eu já falei sobre um princípio ativo chamado 1,8-cineol, ou também eucaliptol. Eu falei dele no óleo essencial de alecrim e também falei bastante dele no óleo essencial de eucalipto glóbulos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse princípio ativo, você pode assistir o óleo de eucalipto glóbulos, que eu falei basicamente sobre ele. Mas vou dar uma resumida para você que não viu. Ele é um importante vasodilatador, ele também broncodilata, ele melhora a circulação sanguínea, ele tem efeito muito benéfico sobre as nossas vias respiratórias, sendo mucolítico, expectorante muito importante. Então ele dá esse efeito e ao mesmo tempo dá uma relaxada no nosso corpo, né? Quando a gente está com aquela crise de tosse, a gente inala um pouquinho do óleo essencial que seja rico em 1,8-cineol e isso dá uma acalmada, né? Mas o que eu vou destacar aqui como princípio ativo que vai fazer toda a diferença não é 1,8-cineol, é o terpenem 4-OL. O terpenem 4-OL tem diversas funções no nosso organismo e eu vou destacar algumas aqui. Eu tô com uma colinha aqui para não esquecer nada do que eu separei para falar com vocês, mas resumidamente ele é um microbicida, ele é antiparasitário. Isso é muito importante porque hoje em dia a gente não faz desparasitação como antigamente as pessoas faziam, né? A gente toma pouquíssimo vermífugo e a gente continua precisando desparasitar o nosso organismo eventualmente. Ele também é um fungicida, um bactericida muito potente. Ele pode reduzir alergias, principalmente aquelas causadas por insetos. Ele é um poderoso repelente e ele é antisséptico. Esses são os efeitos desse princípio ativo, né? É assim que ele vai atuar. E agora que a gente já sabe quais são os princípios ativos, eu destaquei esses dois, tem outros, mas em maior quantidade é 1,8-cineol e o terpenem 4-OL, que vão predominar nesse óleo essencial.
Agora que a gente já sabe isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre os efeitos terapêuticos e nesse vídeo eu já vou falar dos efeitos terapêuticos dando a indicação. Então a gente vai saber como ele atua, no que ele atua e para quem a gente vai indicar. Para falar de indicação, eu vou começar falando também para quem a gente não vai indicar, ou melhor, para quem a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado ao indicar. Você só deve indicar óleo essencial para gestantes caso você tenha aí um grande conhecimento sobre saúde e de óleos essenciais, tá? Gestantes podem fazer uso desse óleo essencial, mas a gente vai evitar principalmente no início da gestação e, lógico, qualquer óleo essencial utilizado por gestantes tem que ser feito com a supervisão de um aromaterapeuta, de alguém que vai ali conduzir, mostrar as indicações certinhas, controlar a dosagem, a diluição. Isso é muito importante. É a única consideração que eu vou fazer e também, né, para não deixar como única, vou falar que pessoas que têm a pele muito sensível devem ter cuidado com concentrações mais elevadas desse óleo essencial. A gente sempre utiliza esse óleo diluído em algum outro óleo carreador, óleo vegetal, né? Ou então diluído em álcool de cereal, enfim. Mas a gente sempre dilui. Eu vou dar aqui alguns casos em que você vai poder usar sem fazer essa diluição, mas são casos bem específicos. Vou explicar mais adiante, porém fica o alerta. Se você tem muita sensibilidade, ele pode irritar a sua pele caso você use numa grande concentração, assim como qualquer outro óleo essencial, tá bom? Então eu vou começar falando sobre os efeitos terapêuticos do óleo essencial de melaleuca. Vou deixar todos os artigos que eu for citando aqui no box de descrição. Tô aqui com minha colinha para eu não esquecer nenhum artigo científico, para falar tudo bonitinho para vocês. O primeiro efeito terapêutico desse óleo essencial que eu vou destacar é o poder fungicida e bactericida que ele tem. Tem um artigo científico muito interessante feito com gestantes, né, na verdade atividade antifúngica do óleo essencial de melaleuca sobre leveduras isoladas de candidíase bucal de gestantes HIV positivo. Para quem não sabe, pessoas que são HIV positivas, elas podem apresentar de forma recorrente a candidíase oral, que é muito, muito chato, que dói, incomoda. Candidíase oral é como se fizessem várias aftas na boca e é extremamente incômodo. E isso não acontece só com pessoas que têm HIV positivo. Acontece também, às vezes, como efeito colateral de alguns antibióticos, alguns remédios que baixam a imunidade e aí, quando isso acontece, pode ser que ocorra a candidíase oral. Então, esse estudo comprova aí a atividade antifúngica para cândida, especificamente a oral. Então, confira aqui embaixo. Tem outro artigo que eu separei para vocês que mostra a atividade antifúngica desse óleo aqui, junto com mais dois sobre cândida também. Então é um óleo muito poderoso contra candidíase. A nível de curiosidade, se você não for ler os artigos, né, eles compararam o efeito do óleo essencial de melaleuca, do óleo essencial de alecrim e também do óleo essencial de citronela. E chegaram à conclusão de que esses óleos, eles têm sim um poder antifúngico aí, especificamente sobre a cândida. Vale a pena conferir. Eu estou falando sobre esse efeito fungicida porque muita gente sofre com infecções provenientes de fungos. Vou falar já que ele é muito potente também se você está sofrendo com candidíase, seja oral, seja vaginal, enfim, você pode estar se beneficiando. Então a gente vai indicar o uso desse óleo essencial para essas pessoas, tá bom? Mais adiante eu vou te ensinar a fazer algumas misturinhas para você utilizar da melhor forma possível e obter esses efeitos. Tem uma revisão bibliográfica que mostra também o uso desse óleo essencial para vulvovaginites,
Então, de forma muito geral, o efeito terapêutico dele vai ser bastante positivo para tratar fungos e bactérias. Vou deixar todos os artigos que eu for achando relevante aqui listados, né? Mas a gente pode sim tratar várias coisas, inclusive aqui cistite, também a gente pode conseguir um potente aliado, uma ferramenta. Isso não exclui que você vá fazer um acompanhamento médico ou outro tratamento, tá? Você pode utilizar em conjunto. A gente tem aqui uma revisão bibliográfica que vai falar sobre diferentes efeitos desse óleo essencial. Vou deixar listadinho aqui. Revisão bibliográfica, para quem não é do meio acadêmico, é quando alguém junta vários artigos científicos, vários trabalhos já publicados e faz um resumão daquilo tudo. Tem uma revisão bibliográfica muito interessante que eu vou deixar listado aqui, mas a gente pode conferir aí o efeito desse óleo essencial como um poderoso antisséptico, inclusive para tratar ambientes, né, que possam estar contaminados. Quando você põe ali no seu difusor de ambientes, você tem uma ação do óleo essencial no ambiente. E outro efeito muito interessante é que ele é um viricida, ele tem ação potente contra vírus, diferentes vírus. Lógico que não dá pra gente testar a ação desse óleo essencial em cada vírus, isso demoraria muito, ia requerer um grande trabalho, mas tem um artigo científico que mostra que a atividade antiviral in vitro desse óleo essencial de melaleuca sobre o influenza, o H1N1, que é o vírus mais comum aí da gripe, e mostra que ele tem sim um poder contra esse vírus. Ou seja, se você está procurando um óleo essencial para botar no difusor de ambientes da sua casa, esse óleo é maravilhoso porque ele vai ter essa ação antiviral. E como a gente sabe, principalmente agora, os vírus eles podem ficar no ar, né? Ficam no ambiente, e aí utilizando esse óleo você ajuda a manter o seu ambiente mais protegido, tá bom? Isso não exclui, logicamente, outras medidas de precaução. O que eu estou destacando aqui é o efeito contra a influenza H1N1, mas a gente ainda tem que fazer outras pesquisas para saber se ele tem efeito sobre outros vírus também. Mais um efeito aqui que eu quero destacar é que ele é antiparasitário. Então, como eu falei, hoje em dia a gente não faz desparasitação, né? A gente não toma vermífugo como antigamente se fazia muito mais uso de vermífugo. E as crianças continuam botando a mão no chão e botando a mão na boca, a gente continua dando beijinho nos nossos pets, né, gatos, cachorros, que ficam no chão e que depois a gente beija, abraça, dorme junto. E ok fazer isso, né? Mas é preciso fazer desparasitação do nosso organismo com mais frequência. Tem gente que não faz nunca, e esse olhinho é um poderoso antiparasitário. Esse óleo essencial também é muito bom para ser utilizado em verrugas. Se você tem uma verruguinha que você quer remover, existe uma forma natural de fazer isso, que é utilizando o óleo essencial de melaleuca. Tem um ensaio clínico, né? É algo que foi feito com um paciente. Vou ler aqui o nome para vocês, ó, tá? Como tratamento tópico, ou seja, utilizado de maneira externa, bem sucedido de verrugas nas mãos em paciente pediátrico com óleo essencial de melaleuca. Tá listado aqui embaixo. Bom, o que acontece? Se eu não me engano, foram durante 12 dias que aplicaram óleo essencial de melaleuca nas verrugas que tinham na mão de um paciente pediátrico. E ao longo desse período, as verrugas sumiram, saíram. Se você tem uma pequena verruga, você pode fazer isso. De que maneira? Eu já falei aqui que a gente não deve utilizar óleo essencial puro na nossa pele, porque são ativos muito concentrados e que podem sim gerar uma irritação. Mas uma forma que você pode utilizar em pequenas quantidades esse óleo essencial é: molhe aquela haste flexível com ponta de algodão, popularmente chamada de cotonete, na água, pinga uma gotinha ali naquela parte do algodão que já está molhada, e aí você passa na verruguinha, você passa até em espinha, mas espinha eu vou falar mais adiante.
é uma forma bastante concentrada. Então, se eu tiver uma região muito grande de verruga, posso fazer isso? Não. Aí você vai ter que diluir em óleo vegetal. Mas se a gente estiver falando de eu tô com uma espinha até aqui, bem grandinha, que eu tô utilizando. Posso fazer isso em uma espinha, em uma verruguinha, mas se for uma área grande, melhor não fazer dessa forma. E aí, por quanto tempo? Até sumir. Geralmente, você vai fazer isso 2, 3 vezes por dia ao longo de um período que pode ser, como a gente viu nesse estudo, 12 dias ou um pouco mais. De repente, você vai usar por um mês. Mas é uma forma natural de fazer esse tratamento, tá bom? Bom, o que mais que ele tem a nos oferecer como efeitos terapêuticos? Ele também vai ser muito bom para aquelas frieiras, micoses em unha. Você pode estar aplicando dessa forma como eu falei anteriormente. Molha um cotonete ou um algodãozinho, pinga uma gotinha e passa ali. Dessa forma você não vai estar irritando a sua pele. Se bem que se você presta atenção aqui nos vídeos, você sabe que o óleo essencial não é diluído em água. Então, ele não é hidrossolúvel. Você vai estar aplicando uma coisa muito concentrada. Mas nesses casos de frieira, coisas na unha ou para tirar a verruga, esse modo de usar ele é aceitável, porque a gente quer realmente algo bem potente, bem forte. Mas se você tiver, por exemplo, com micose em todos os dedos, eu vou indicar que você dilua esse óleo essencial em um óleo vegetal e faça uso prolongado. Agora, se for uma coisa bem específica, utiliza dessa forma. Então a gente já sabe que vai indicar para aquela galera que tem problemas na unha, seja na unha da mão, do pé. Frieira geralmente a gente tem no pé, entre os dedos, né? Pode estar indicando sim para essas pessoas. Pessoas que sofrem com herpes. Um dos efeitos aqui desse óleo essencial vai ser bastante poderoso contra a herpes. E aí eu destaquei aqui um artigo científico que vai falar sobre isso. O nome é Atividade Antiviral do óleo essencial de melaleuca e do óleo essencial de eucalipto contra o vírus da herpes. Esse artigo ele vai comparar aí a ação desses dois óleos essenciais na herpes e a conclusão é de que são realmente óleos positivos, que têm um efeito terapêutico aí bastante promissor para tratar a herpes. Como que você pode indicar para a pessoa que tem, por exemplo, herpes labial? Ela pode misturar com manteiga de cacau e passar diariamente ali no local, tá? É uma das formas de aplicar. Lembrando que quando a gente vai aplicar em regiões mais sensíveis, por exemplo, o lábio, a gente não pode concentrar muito o óleo essencial. Se você pesquisar calculadora de diluição de óleo essencial na internet, você vai achar aí uma calculadora que te fala quantos ml você vai utilizar de óleo vegetal, para quantas gotas, né? Você coloca, na verdade, você preenche quanto ml você tem de óleo vegetal, qual é o percentual que você quer de diluição, e aí para esse caso você pode botar 1% ou até 1,5%, e ela vai te dar a quantidade de gotas que você vai misturar aí no seu óleo vegetal ou na manteiga de cacau, tá bom? O que eu indico é não fazer em grande quantidade. Faça pouquinho e vá utilizando. Vamos seguir aqui. Você pode utilizar também para auxiliar a cicatrização. Esse óleo essencial é bastante interessante. Tem um estudo científico, tem um artigo, né, científico que foi feito mostrando que esse óleo essencial aumenta o potencial de cicatrização, ele acelera a cicatrização. Foi um estudo científico feito em ratos, mas a gente pode presumir que em seres humanos isso também aconteça, tá bom? Tô deixando aqui no link. Fora isso, a gente pode utilizar esse óleo essencial para diversos fins. O óleo de melaleuca, ele tem sido grandemente utilizado na indústria de cosméticos, né? Porque ele tem um efeito muito positivo na pele. Outra ação importante que eu quase ia esquecendo de falar é que esse óleo é muito bom para tratar acnes.
eu cheguei a citar, mas eu vou deixar aqui também um artigo científico, na verdade acho que é uma revisão bibliográfica que mostra a eficácia desse óleo essencial para o tratamento de acnes. Gente, para tratar acnes, esse é um dos melhores óleos essenciais. E aí, se você tem a pele muito acneica, você pode utilizar. É um óleo que você pode passar diariamente na sua pele, desde que ele seja diluído em óleo vegetal ou que você não aplique diretamente. Bom, vamos agora às formas de aplicação, que eu falei que eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês e de fato eu vou ensinar sim alguns truques para vocês utilizarem esse óleo essencial que eu sei que muita gente tem em casa e não sabe nem o que fazer com ele. Bom, a gente pode basicamente fazer o uso da inalação, né? Você coloca aí no seu difusor de ambiente, como eu falei, é bom para limpar o ambiente contra bactérias, contra vírus. É sempre interessante ter isso. Como ele tem 1,8 cineol, ele também vai ser um expectorante, ele vai fazer esse efeito no nosso sistema respiratório, então você pode utilizar no seu difusor pessoal ou em um chumaço de algodão ou de repente até numa almofadinha terapêutica que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Enfim, você pode utilizar fazendo a inalação, ele é super positivo assim. E você também pode fazer o uso tópico, que é, na minha opinião, a melhor forma de utilizar esse óleo essencial. O uso tópico basicamente envolve você passar esse óleo diluído em outro óleo vegetal no seu corpo, fazendo massagem. Você pode utilizar no couro cabeludo, por exemplo, para combater caspas, para deixar o seu couro cabeludo mais limpo. Você pode utilizar nas suas unhas. E aí vai a primeira dica que eu vou dar aqui, diferente para você. Você pode diluir um pouquinho desse óleo essencial de melaleuca num óleo vegetal que você tem aí na sua casa, para fazer, vamos botar assim, um protetor, um óleo fortalecedor de unhas, que já vai prevenir que você tenha algum tipo de fungo na sua unha. Como que a gente vai fazer isso? Uma colher de sobremesa com óleo, por exemplo, de coco, mas pode ser qualquer óleo vegetal que você tenha, que seja 100% puro, e uma gotinha do óleo essencial de melaleuca. Você vai perceber que essa quantidade é pequena, mas ainda assim é bastante para você usar só nas unhas. Quando você fizer, você vai, de preferência, estar sem esmalte, com a mão limpinha. Você pode passar nas suas unhas das mãos e dos pés. E aí o que sobrar você massageia aqui e passa na pele da mão. Uma colher de sobremesa tem em média 3 ml, cabe 3 ml de óleo, tá bom? Então você pode fazer isso para proteger as suas unhas e prevenir ou tratar micoses, frieiras e aqueles fungos que geralmente aparecem nessa região de unhas ou nos dedos dos pés. Outra dica muito interessante que eu já dei anteriormente em outro óleo essencial, mas eu vou repetir, é o banho de assento. Como vocês viram ao longo desse vídeo, eu falei bastante sobre o quanto ele tem uma ação fungicida potente e os artigos mostram que ele tem uma eficácia sobre a cândida, e muitas mulheres sofrem de candidíase, de cistite, e o banho de assento era uma prática muito comum antigamente, que hoje em dia as pessoas não têm mais o hábito de fazer. Porém, vamos lá, você vai precisar de aproximadamente 2 litros, aí depende do tamanho. Na verdade, que você precisa de uma banheira ou uma bacia em que você consiga sentar. O ideal é que ao sentar nessa bacia, a água chegue pelo menos até o seu umbigo, tá? Esse seria o ideal. Se você não tiver, você vai improvisando. A cada 2 litros de água, você vai colocar 1 colher de sopa de álcool de cereal já diluído, 3 gotinhas desse óleo essencial.
e aí você vai misturar nessa água. Ah, mas minha bacia é tão grande que 2 litros não enche, não faz efeito. Então você vai dobrar essa receita, triplicar, enfim, vai fazer o quanto for necessário e vai ficar ali 20 minutinhos no banho de assento. A água pode estar em temperatura ambiente, tá bom? E esse seria o banho de assento para candidíase, cistite e outras infecções aí do trato urinário. Outra dica que eu vou deixar para vocês é o SOS, quando nasce aquela espinha que te incomoda. Eu já falei isso ao longo do vídeo, mas é só molhar um cotonete na água e passar com uma gotinha do óleo essencial de melaleuca direto na espinha e deixar. Você vai fazer isso 2, 3 dias até a espinha sumir. Se você tem muita espinha, e aí pode acontecer de você estar assistindo e falar, poxa, mas não pode fazer isso numa grande área, como ela falou. O que você pode fazer é pegar o óleo vegetal de jojoba. Esse aqui da Quinari é sensacional. Você pode misturar e fazer um óleo de tratamento facial. Para acne, o melhor óleo vegetal vai ser o de jojoba. Ele vai ter uma ação muito boa. Então, o que a gente vai fazer? Vai misturar. A gente vai pegar um vidrinho âmbar e vai fazer essa misturinha. Para cada colher de sopa de óleo de jojoba, uma colher de sopa tem mais ou menos 5 ml, cabe 5 ml de óleo. A gente vai misturar 2 gotas desse óleo essencial de melaleuca. Vai guardar num vidro âmbar e vai aplicar no rosto toda noite, já com o rosto lavadinho. Antes de dormir você aplica e deita. Vai deixar lá agindo. No dia seguinte você lava o seu rosto e pronto, vai viver. E à noite repete o processo. Fazendo isso ao longo de um período, você vai perceber que as acnes vão diminuir, que elas vão aparecer com menos frequência. Mas quando você estiver sem acne, continue utilizando se a sua pele está mais propensa a desenvolver acne. Não é porque você sumiu com a acne que você vai deixar de ter esse cuidado. Outra dica que eu vou dar para vocês é sobre otite. Esqueci de falar isso lá nos efeitos e nas indicações, mas ele também é muito indicado para pessoas que estão sofrendo com otite, aquela dor no ouvido insuportável. Criança às vezes tem muito isso, porque vai na piscina, entra água, inflama. E é muito interessante o quanto esse óleo essencial alivia a otite. Você pode misturar um pouquinho de qualquer óleo vegetal na sua mão, dilui uma gotinha na palma da mão mesmo, esfrega, aí você vai sentir o calorzinho da sua mão e deixa ali, pertinho da orelhinha, pertinho do ouvido, e vai ter um efeito positivo. Ah, mas e se a criança não quiser ficar parada e tá chorando e tal? Você pode pegar um algodão e aí você coloca ou álcool de cereal, você vai molhar no álcool de cereal. Se não tiver, SOS total, molha na água e aí pinga 1 ou 2 gotinhas num pedacinho de algodão e põe aqui na entradinha do ouvido e deixa, porque isso já vai gerar um alívio. Lógico que isso é uma medida SOS, você vai fazer isso enquanto leva a pessoa que está com otite ao médico. Às vezes você vai no hospital, dependendo da pessoa, o hospital é público, tem muita fila, até mesmo particular, você vai ficar um tempo lá esperando, você pode fazer isso para tentar aliviar a dor enquanto a pessoa espera, tá bom? Bom, essas foram as minhas dicas, eu espero que elas tenham sido úteis para você, que você tenha gostado. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a Quinari, que é quem nos forneceu esses óleos essenciais para que a gente pudesse estudar um pouquinho mais, passar para vocês as informações. A Quinari é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, é uma empresa confiável, tem muitos produtos de alta qualidade. Os óleos essenciais da Quinari são 100% puros e a Quinari tem muitos produtos veganos que não tem nada de origem animal e também não são testados em animais. Eu te convido a conhecer a Quinari no link que eu vou deixar aqui no box de descrição para você olhar os produtos,
conferir um pouquinho mais sobre cada produto que tem lá no site. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, a gente se vê na semana que vem, onde eu vou falar do 8º óleo essencial, que vai ser o óleo de limão siciliano. Esses óleos todos que eu falei até agora, e incluindo o da próxima semana, fazem parte do kit básico de óleos essenciais da Quinari. Você consegue comprar esse kit já pronto com todos esses óleos lá no site da Quinari. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!